Pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, como prometido, aqui estamos nós para fazermos o vídeo sobre o estado das coisas e analisar um bocadinho os relatórios da Anacom sobre vários tópicos, nomeadamente sobre telefone fixo, preço das telecomunicações, o estado atual no nível dos pacotes de serviço, seja a preços, seja o que é que o pessoal vai subscrevendo e, portanto, como nós temos feito sempre ao longo dos últimos meses, sempre que a Anacom vai divulgando os relatórios, eu vou estando por aqui para vos mostrar então todos esses números e percebermos também como é que isso compara com a entrada da Digi, se de facto está ou não está a fazer diferença, com dados reais, sem bullshit e acima de tudo baseado numa interpretação dos factos isenta e responsável acima de tudo. Não gosto de estar aqui a fazer o pessoal embandeirar em arco e por isso é nesse tipo de análise que eu gosto de trabalhar. Portanto, meus caros amigos, antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir aquelas coisas rápidas que peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão de aderir, caso queiras, por 99 cêntimos por mês, ter acesso aqui aos vídeos todos de uma forma prioritária, sem teres de ficar à espera do dia que eles vão ao público. Eu normalmente faço vários vídeos num determinado dia e lanço para o YouTube e tu depois podes ter acesso a todos quando te apetecer, sem ficares à espera do dia que eles vão ao público. Se não quiseres, também podes aceder livremente e sem pagares nada aos conteúdos depois, mais à frente. Passa também no nosso site, viciadocomenta.pt, que é um projeto mais recente onde eu escrevo alguns artigos para lá, e tens também o nosso Instagram de Viciado13, onde vais poder seguir e ter também aqui acesso. Podes me mandar mensagens, eu respondo aí ao pessoal todo. Tens também o e-mail, eu troco sempre muitas impressões com vocês e gosto sempre bastante quando vocês me mandam as últimas novidades, etc, seja para o e-mail, seja para o Instagram, porque me ajuda também a estar em cima de tudo, nem sempre consigo. Portanto, meus amigos, vou começar hoje por vos mostrar, atenção que agora existe o Stat Anacom, que é aqui uma coisa mais bonita, mais cheia de gráficos e tal, também me ajuda nos meus vídeos a não estar a mostrar grandes conjuntos de relatórios, muitas páginas, muita coisa que é difícil de explicar, em gráfico é mais fácil. Portanto, o primeiro assunto que eu quero falar hoje com vocês é em relação à questão do serviço de telefone fixo, que ao longo dos últimos anos tem vindo a cair e, portanto, vou passar aqui muito rapidamente essa questão em análise para vocês perceberem. Eu acho que aqui a Digi também tem tido um papel importante, porque hoje em dia o pessoal na Digi só pode subscrever serviços da Digi a nível de serviço fixo se já os tiver, quiser fazer portabilidade. E existe a possibilidade, isto é tipo à carta, vocês podem escolher telefone fixo ou não. Há muita gente que não o usa e, portanto, tem removido. Tinha-o de uma maneira gratuita nos outros operadores e, entretanto, na migração para a Digi, acabam por deixar cair esse serviço e, portanto, acaba por não ter grande peso. Apesar de tudo, olhar aqui ao contexto geral, existem ainda 5,4 milhões de acessos neste nível. Há muita gente que os tem em casa e que nem os usa, mas estão lá porque ainda existe um consumo de 456,7 milhões de minutos anuais, o que não é, eu não sei se é, não é anuais, é trimestrais, porque este dado é do quarto trimestre, portanto é muitos minutos ainda assim. Instalado a pedido do cliente 98,9, portanto basicamente aquela coisa está lá enfiado no pacote, siga para bingo. A nível da diferença, portanto ainda existe 24,8% a nível empresarial e 75% a nível residencial, obviamente que residencial há muito mais pessoas. O tráfego médio mensal é de 28 minutos por acesso. Atenção que aqui eu acho que há um grande impulso das empresas na utilização disto e isso depois mostra-se que hoje em dia os telefones fixos mudaram completamente a sua maneira de existir e passaram todos, grande parte deles, a ser através da tecnologia do VoIP, que é basicamente o vosso telefone fixo está conectado ao router ao invés da linha como havia antigamente. As redes móveis em local fixo correspondem hoje a apenas 6,5%. A grande parte hoje em dia está ligado ao router, a chamada é feita através da internet e, portanto, funciona tudo muito mais de forma mais moderna. A taxa de penetração é de 88 por cada 100 famílias. Este valor só vai reduzir ao longo dos próximos anos, é mais do que evidente e todos compreendemos isso. E óbvio que a Altice, enquanto aquela que representa a maior fatia do segmento empresarial e também do segmento residencial, é aquela que domina, portanto, esta cota de mercado, com 44%, seguida da NOS, seguida da Vodafone, e onde a Digi e a Novo têm uma participação muito, muito pequenina. Avançando para o segundo assunto, que é precisamente sobre esta questão dos pacotes de 4 e 5 serviços, e eu vou passar aqui em revista rápida e mostrar-vos que existe uma pressão significativa por parte das operadoras para vos levar a passar para planos mais caros, para precisamente fazer com que as receitas
aumentem, e para isso existe uma tentativa de vos migrar para serviços que vocês não precisam. Apesar de tudo, existe também algo interessante, que é a agregação em vários, ou seja, a agregação de vários serviços num só plano, nomeadamente com a introdução de serviços móveis associados aos planos de casa, que fazem com que vocês avancem para os 4 produtos, Quadruple Play. Vou chamar 4 produtos, 5 produtos, é muito mais fácil a pronúncia, e já vou lançar aqui alguns dados sobre isso. E portanto, aquilo que nós conseguimos assistir aqui muito rapidamente, e antes de irmos aqui, deixem-me só, porque pediram-me isto, e realmente é verdade, que há muita pessoa, estás a falar multiple play, single play, quadruple play, quinto play, o que é isso, meu? Eu não estou a perceber, não sei. Pronto, eu vi aqui ao portal do consumidor, e portanto dar-vos aqui uma explicação rápida do que é que isto significa. Portanto, a modalidade 2 produtos, como eu lhe chamo, trata-se de um pacote de 2 serviços que inclui telefone fixo e a banda larga fixa. Portanto, telefone fixo e internet, ou telefone fixo e televisão. Está bem? O 3 produtos é um serviço baseado tem o telefone fixo, o serviço de internet e televisão. Portanto, aqueles 3 produtos normais. O 4 produtos significa os 3 serviços fixos mais um serviço móvel, ou de banda larga ou de telemóvel. Banda larga são os hotspots da vida, essas coisas, ok? Os Quintuple Play são os 3 produtos iniciais mais os 2 móveis, ou seja, o telemóvel ou o banda larga móvel. Portanto, 4, 5 produtos. Não é só 4, 5 serviços. Não é forçosamente o número de produtos. Ou seja, tu podes estar num quadruple play mesmo tendo vários telemóveis. Ou seja, a ideia é o número de serviços que tu associas. Neste caso, se tens, por exemplo, telefone fixo, internet, televisão e um telemóvel, tens 4 produtos, ok? Pronto, basicamente é isso. Portanto, só para ficar aqui explicada a situação. O que é que nós assistimos desde 2018 até agora? Portanto, percebeu-se que os 4 e 5 produtos têm crescido muito. Também há a boleia daquilo que são a agregação dos serviços. Portanto, cada vez há mais pessoas que optam por ter todos os serviços associados num só contrato e, portanto, tem-se percebido isso. Ao longo de muitos anos, o Triple Play ainda tinha, ou os 3 produtos ainda tinha alguma expressão, mas eu acho que aqui, e aliás, entende-se perfeitamente esta situação, a Digi teve um fator muito, muito, muito importante para colocar em cima da mesa, e não só a Digi, mas obviamente aquelas que agem por espelho, a Uso, a Amigo, etc., que foi fazer com que pessoas que estavam nos pacotes Triple Play a pagar valores muito elevados para ter internet, televisão e um telefone fixo nas operadoras incumbentes, acabassem por migrar grande parte delas para as low cost, tendo apenas os 2 produtos, normalmente televisão e internet fixa. Por isso é que nós vemos os pacotes de 2 produtos a aumentar, algo que já não se registava desde 2019, onde a linha estava mais ou menos sempre a decair, e que entretanto de 2025 para agora percebe-se que houve aqui um ligeiro crescimento. Obviamente que aquele que é o campeão é o 4 e 5 produtos, mas os 2 produtos estão a crescer, e isso é relevante porque mostra que há muita gente a deixar de ter interesse em estar com, nomeadamente, o telefone fixo, ou até a linha abaixo, pessoal que, por exemplo, decide subscrever apenas o plano de internet. Ou seja, este tipo de possibilidade de subscrição de serviços à carta é muito, muito, muito relevante para depois o pessoal poder ter aqui uma escolha mais consciente. Apesar de tudo, não é de ignorar que, de facto, o pessoal, grande parte deles está a migrar aqui para cima, mas perceber este crescimento cá em baixo é também muito interessante. Perceber aqui a receita média por subscritor dos vários pacotes. Portanto, o valor dos 2 produtos cifra-se em 19 euros, 19,93. Os Triple Play estão em 31 euros e os restantes estão com uma média de 46,5. Ainda muito pressionados pelos valores das incumbentes. No final do primeiro trimestre, a Mel foi o prestador com maior cota de serviço em pacotes, 41%, a Nós com 34%, a Vodafone com 20% e o Grupo Diginovo com 3,2%, ok? A Mel liderou também as receitas dos serviços, portanto com uma cota de 39% na receita, 37% da Nós, portanto vejam isto, não é? Onde a Mel, neste caso, com
41% da cota consegue 39% da receita e a nossa querida NOS, com 34% da cota, consegue 37% da receita. Ou seja, praticamente igualadas a nível da receita e a nível da cota, com uma diferença muito significativa. Portanto, isso é relevante para se perceber com que margens é que operam as várias operadoras, não é? E a Vodafone com 20% e o grupo DigiNovo com 1,8%. Eu recordo-vos que é muito relevante que... é mesmo muito relevante que a Digi cresça neste aspecto aqui, porque é através destes serviços, ou nomeadamente dos pacotes de serviços, que a Digi vai poder impulsionar as suas receitas, e portanto a internet fixa, a televisão, tem uma expressão muito significativa daquilo que será o galgar das receitas, porque não é a vender cartões ao preço que a Digi vende hoje em dia, que vai ter uma operação assim tão interessante. Bom, avançando. Depois temos então aqui aquilo que mais nos interessa, que é a variação dos preços, e eu aqui quero dar uma chega só sobre alguns tópicos aqui sobre Portugal, que eu tive a analisar o relatório que saiu há mais tempo e que não tive ainda a oportunidade e achei por bem lançá-lo aqui juntamente com a temática deste vídeo. Ora bem, os dados dão-nos conta neste momento que há uma variação significativa do ponto de vista dos preços. Face ao mês anterior temos uma queda de 0,8%, face ao ano anterior temos uma queda de 2,2% e a variação média é de 1,6%. Ou seja, continuamos a ver Portugal a reduzir finalmente os preços das telecomunicações. Depois de anos em que estivemos acima da média europeia, estamos agora, por via da pressão da Digi, a fazer reduzir estes preços. Isto é fundamental. E nós conseguimos perceber aqui a variação dos últimos 12 meses nos vários serviços. O que é que realmente mudou? E veja-se a queda no valor dos serviços de acesso à internet. Uma queda de mais de 20 pontos percentuais. Ou seja, percebam a magnitude da situação. Obviamente que para isto conta muito as ofertas da Digi, do ponto de vista do Giga, do 500 Mega e do 10 Gigabit aos preços que são. 5 a 7, 10 e 15 euros, e obviamente também as low cost a terem aqui um papel muito, muito importante, e não poderia deixar de apresentar-vos aqui, portanto, nas várias ofertas, no nível de telefone, ou seja, a oferta mínima a pertencer quase sempre à Digi, excetuando aqui os quintuple play, até porque a Digi não tem não tem os serviços para atingir os quintuple play, porque não vende os serviços de banda larga móvel, pelo menos não oficialmente, apesar de muita gente ter essa funcionalidade com cartões normais. Mas temos aqui o telefone, o telemóvel, portanto a proposta mais barata é de 4 euros da Digi, os triple play a mais barata é de 21 euros na Digi, os quadruple play é de 24 euros na Digi e as quintuple play é de 64,98 euros, com uma variação, curiosamente, a única onde a Digi não opera oficialmente, com um crescimento de 6,4%, tudo o resto, onde a Digi se move a ter quedas de 12%, 11% ou a manter-se, porque a Digi também não vai baixar desse preço e as incumbentes também não vão igualar. Portanto, isso é significativo. Agora, meus amigos, visto isto e sendo positivo de analisar, eu quero falar aqui diretamente sobre uma questão que é: surgiu a dúvida sobre onde é que estavam os preços das telecomunicações em Portugal ao longo dos últimos anos, e havia aí, até tive a oportunidade de deixar um comentário ao Bruno, que é alguém com quem eu falo de vez em quando sobre questões de telecomunicações, em que ele estava-me a dar conta que de facto lá fora os preços até são superiores a Portugal e tal, mas se nós formos olhar a documentação da Anacom, com base em dados do Eurostat, vocês vão perceber claramente o que é que foi o nosso paradigma ao longo dos últimos quase 20 anos, em que estivemos sempre acima da média, praticamente sempre, não vou dizer sempre, porque há aqui um ano em que não estivemos, mas foi uma constante Portugal estar acima dos preços da União Europeia, e Portugal, recordo-vos, não é nem de perto nem de longe dos países com melhor capacidade financeira ou com melhor nível de vida na União Europeia. Portanto, reparem, atentem neste gráfico que faz parte do relatório da Anacom e verifiquem, atenção aqui, dados até 2025, verifiquem a linha verde escura onde é que Portugal teve ao longo dos últimos anos. Verifiquem a linha aqui mais clarinha, que é a média da União Europeia, e vejam se faz sentido que Portugal, ao longo dos últimos anos, esteja sempre acima da média europeia. Não faz. Só faz porque nós andámos durante anos a engordar estes senhores, a engordar estas empresas, e com as promessas de que nós iríamos ser os maiores do nosso bairro, que vamos ter as telecomunicações mais avançadas do universo, está bem? Até estamos bem, não comparamos mal com os outros, mas nós também temos muita culpa.
por isto ter acontecido. E eu atento-vos aqui a esta particularidade, que é, desde o lançamento das ofertas Digi, vejam onde é que estava o ponto. Vejam o que é que aconteceu desde esse dia para cá. Eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e eu acho que fica evidente esta queda a pique com a entrada da Digi, e mesmo assim ainda estamos acima da média da União Europeia. Mesmo com toda a queda operada criada pela entrada da Digi em Portugal, ainda conseguimos estar acima da média da União Europeia. E isto deve-vos fazer pensar, porque Portugal não é nem de perto nem de longe o país que está em melhor posição financeira da União Europeia. Está bem? E nós estamos acima de muitos países com melhor condição do que nós. Está bem? Portanto, isto é evidente a necessidade de um novo entrante. É evidente. A única vez onde nós vimos aqui uma queda semelhante àquilo que a Digi veio trazer e não tão expressiva foi com o efeito da diminuição dos preços das chamadas intra-União Europeia, que é a questão do roaming. Portanto, desde essa altura, e vejam o tempo que demorou, muito pouco, a que os operadores fizessem disparar outra vez os preços. E vejam o que é que aconteceu nos 2 anos que antecederam. Reparem, aumento dos preços dos pacotes, e vejam o que é que aconteceu com o efeito dos ajustamentos de preços por causa dos prestadores. Ou seja, vejam o que é que aconteceu nas várias vezes em que esta curva se achatou, foi por efeito de ajustamento de preços, ok? Houve aqui um pequeno pico por via da questão do aumento do IVA para 23% nessa altura, mas de resto tem tudo a ver com decisões estratégicas. Portanto, não me venham com tretas a dizer que Portugal tem os preços incríveis, Portugal tem não sei o quê. Portugal esteve quase sempre acima das médias da União Europeia, continua a estar acima das médias da União Europeia, e se não fosse a entrada da Digi, o gap era de quase 6% face àquilo que é os valores da União Europeia. Portanto, isto são dados do Eurostat, são dados da ANACOM. Não são desmentíveis e acho que é evidente. Pode haver situações particulares em comparação direta com um ou outro país onde esta diferença não exista. Agora, vamos lá ver uma coisa. Quando estamos a fazer uma média, convém analisarmos tudo certinho. E a média está aqui. Portugal foi expoliado ao longo das últimas décadas. Tivemos preços acima daquilo que é a nossa possibilidade. E compara com a figura 30 desse mesmo relatório, com fonte do Eurostat também, e verifiquem o nível de preços no consumo das comunicações na União Europeia. E verifiquem, a base 100 é a média da União Europeia, e vejam onde é que está Portugal. Em Portugal, o valor do preço dos consumos das comunicações equivale a 115,6 pontos base. Portugal está acima de países como a Finlândia, países como a Dinamarca, países como a Espanha, está bem? Países que têm muito melhores níveis de vida do que Portugal, está bem? E portanto isto é óbvio e é evidente a necessidade, e estes valores obviamente vão ser revistos em baixa, de certeza absoluta, nos próximos anos por pressão da Digi, mas vejam onde é que Portugal se situa. Portugal quer estar sempre na vanguarda, mas nunca é nos indicadores que nos interessam, que é os indicadores de vida, os indicadores de qualidade de vida, os indicadores financeiros, os indicadores demográficos, nunca é. Nós estamos sempre naquilo que é mau. Enfim, depois é o que eu vos digo, amigos. Por isso é que isto é quase um ralhete, parece um ralhete, mas não é. Pá, isto vocês fazem com a informação que vocês quiserem. Mas nós, portugueses, somos os culpados desta porcaria toda. Sabem porquê? Reparem nesta figura 83 e verifiquem, ao longo do ano 2025, quantas pessoas em Portugal é que tinham mudado o seu serviço em pacote. 2%. Comparativamente à média da União Europeia, a 27%, compara com 9%. Reparem, estamos em 2025, estamos no ano de entrada da Digi. E nesse mesmo ano, apenas 2% das pessoas tinham mudado de pacote em Portugal. Isto é absolutamente ridículo. Comparativamente às pessoas, reparem bem, 53% nunca mudaram o seu pacote de serviços. Nunca! Mais de metade, compara com 42%. É uma insanidade, meus amigos. Isto é culpa nossa. É culpa nossa. Não é culpa de mais ninguém. Eu espero verdadeiramente que os dados de 2026 não mostrem isto, porque isto é uma vergonha. É uma vergonha para um país que tem isto. Está bem? Está bem que vocês vão me dizer assim, Pedro, mas espera aí, amigo, mas aqui durante muitos anos Portugal não tinha concorrência, e então sair para o A ou sair para o B era a mesma coisa, só mudava o logotipo da fatura. Bullshit! Agora já não é assim. Estamos a falar de 2025. Os dados de 2025 já constam com os valores do ano em que a Digi entrou em Portugal. Mas é por causa da fidelização. Vão-me dizer que nenhuma fidelização terminou em 2025. Amigos, é culpa nossa, é inação nossa, e convém que nós comecemos a abrir os olhos a isto. É a minha opinião, vale o que vale. E reparem, por exemplo,
na proporção de famílias que mudaram de prestador de serviço em pacotes de serviço nos últimos 2 anos. Em Portugal, comparativamente aos outros todos, Portugal é o último com 10%. Nos últimos 2 anos, com 10 pontos. Se isto é 10%, deve ser 10 pontos, tá? 10 pontos. Reparem os países que estão à nossa frente. Nós realmente não temos literacia rigorosamente nenhuma, amigos. Aí a questão da fidelização. Ok, eu vou aceitar a desculpa da fidelização. Mas em 2026, em 2027, em 2028 e nos anos subsequentes, a questão da fidelização já não vai existir. Porque só foram renovados os contratos, ok, há pessoas que não têm a opção de ir para outras, mas há muitas pessoas que têm a opção de ir para outras. Há muitas pessoas que têm a opção de poupar dinheiro, não poupam por inação e por falta de literacia. Mas depois queixam-se dos preços. Mas a única forma de fazer baixar os preços é vocês mexerem o cozinho dos sítios onde estão. Percebem ou não? Isto é culpa nossa. Nós, povo português, somos assim. Mesmo que eu venha aqui fazer um vídeo a mostrar-vos que ali ao lado vocês vão poupar 50%, vocês vão dizer que não. Vocês percebem? Estou a falar aqui no geral. Isto é ridículo. Portugal ser o último. Portugal é sempre o último. Portugal quer ser o primeiro nos preços, mas quer ser sempre o último naquilo que precisa. Enfim, é ridículo. E deixo-vos aqui, já agora também, só uma última chega, que já não diz respeito tanto aqui a estas questões de preços, mas mais a uma questão que nós analisamos aqui várias vezes, que é para o pessoal que tem muita garganta. Okay? Há pessoal que fala sobre, recentemente aí com a questão da banda larga móvel, dos limites, na altura da Digi, dos 3 terabytes, e agora aquela última polémica que envolveu a U, porque o pessoal gasta muito, e o pessoal tem muito consumo, e o pessoal não sei o quê. Meus amigos, a média na banda larga fixa está à volta de 300 GB. Na banda larga fixa, dados de finais de 2024. Obviamente que isto vai subindo. Mas estávamos nos 300 GB. Está bem? Para o pessoal que diz dos teras e não sei o quê, sou o mel do meu bairro e os valores e não sei o quê, estávamos nos 300 GB. Na banda larga fixa. A banda larga móvel anda mais ou menos à volta dos 18, 20 GB ou que é por utilizador. Portanto, pessoal, cuidado com essa questão de... há muita gente que fala, mas a Digi tem essa questão dos 3 terabytes, isso é uma palhaçada, isto para mim não dá, porque eu sou o rei dos consumos e Portugal precisa de mais. Portugal está muito bem nesse nível. A única coisa que não está bem é na literacia. E é aí que eu gostava de ajudar, através dos meus vídeos, aqui ao pessoal, a abrir os olhos. Portanto, meus amigos, em suma, só para acabei de ver aqui, estamos com 18.5 GB. Aliás, até vos posso mostrar. O tráfego da banda larga móvel, a média, primeiro trimestre de 26 está em 18.5 GB, está bem? Para o pessoal que fala muito, que consomem e que são não sei o quê, a média é esta, está bem? Ah, Pedro, mas isto não significa que não existam 3 gajos que gastam 10 terabytes por mês. É verdade, por isso é que é a média. Mas para o grosso das pessoas que andam para aí a subscrever pacotes na NOS, porque a NOS, entretanto, ele tinha um pacote de 50 e passou a oferecer 500, porque isso é uma grande oferta para mim, pois quando a média de consumo é 18,5, mostra muito bem que as pessoas só estão a ser enganadas com promessas de, ok, eu vou-te dizer que te ofereço 500, mas já sei que a tua média é miserável. Portanto, isto é só para vos fazer pensar. Às vezes aquilo que nos propõem parece incrível, mas nós não precisamos. E por isso é que existe toda esta migração cada vez maior depois nos pacotes de 4 Double Play, 4 produtos e 5 produtos, e o futuro se calhar vai ser... aliás, isto já devia ter 6 e 7 produtos, não é? Porque os Netflix da vida, a oferta da televisão e a oferta do seguro de vida e a oferta não sei o quê, também já devia de contar como serviço. E o Mel Energia e o nosso plano de saúde, e enfim, avançando. Meus amigos, eu sei que este vídeo se calhar parece que eu estou aqui um bocado inflamado, mas há coisas que me tiram do sério e a inércia do povo português é uma delas. Mas acima de tudo temos boas notícias: preços médios a baixar, a Digi a ajudar muito nesse sentido, o valor dos pacotes de Double Play a cair também ligeiramente por via dessa questão e também por causa das low cost, a fazer crescer o número de subscritores dos pacotes dos produtos. À boleia também desta nova modalidade de subscrição à carta. Antigamente eu recordo-vos que o telefone fixo vinha atrelado, vocês não tinham, como têm hoje na Digi, a possibilidade de, ok, eu quero televisão, não quero telefone fixo, quero neste caso a internet, não quero telefone fixo. Antigamente isso vinha agregado, era mais uma porcaria a acrescentar valor.
Percebem? E hoje em dia vocês têm essa possibilidade de descartar aquilo que vocês não querem. Isso é positivo. E portanto vamos continuar a acompanhar ao longo dos próximos meses e anos como é que isto avança. Obviamente que vai haver aqui uma altura em que vai haver estagnação, porque os preços não podem cair para sempre. O importante é que Portugal esteja ou na média ou abaixo dessa média na União Europeia. Para acabarmos com essa ideia de que Portugal tem que estar sempre a pagar mais que os outros, para dizer que somos os melhores, para dizer que temos as redes do outro planeta, para dizer que fibramos o país, para dizer que fizemos e acontecemos. Portugal é um país pobre, plantado aqui à beira-mar, está bem? Portugal é um país que não é nem de perto nem de longe o motor de nada, está bem? Portugal vende cortiça, tem um bom vinho, tem boa gastronomia, tem sol, está bem? Mas não nos vamos começar a colocar aqui a meter preços de economias avançadas, não vamos começar aqui a exigir dos portugueses valores que não fazem sentido, com promessas de que vamos ter o melhor serviço do mundo, vamos ter o 5G mais avançado do planeta, vamos ter o 6G à frente de todos, vamos ter não sei o quê, a custo do quê? Está bem? Bom, meus amigos, fica então aqui mais um Viciado Comenta. Espero que vocês tenham gostado. Espero, acima de tudo, que tenha ficado aqui informação útil para aqueles que gostam de ir analisando o mercado das telecomunicações. E já sabem, estão sempre convidados para nos comentários iniciarem discussão, fazerem contraponto àquilo que eu fui aqui dizendo, apresentarem outros dados. Eu gosto sempre muito de falar com vocês nos comentários. E vemos então no próximo Viciado Comenta.